veja, então o que que seria, como é que nós categorizamos o que seria um teste? Um teste diagnóstico, ele pode ser representado por uma informação na sua identificação, por exemplo, o sexo masculino, a idade pode ser um teste, um sinal ou sintoma, né, uma informação no antecedente pessoal, ou até mesmo um teste diagnóstico, né, um exame padrão ouro, por exemplo. Então, veja, um teste, então, por exemplo, se eu tenho um paciente que você faz e chega com dor abdominal e eu peço uma tomografia, se eu estou pensando na apendicite aguda, o teste, a depender do seu resultado, ele vai moldar essa probabilidade pré-teste, essa taxa base. Mas isso se eu não faço nenhum tipo de anamnese. Então, por exemplo, se eu aplico uma tomografia em um paciente que chega com dor abdominal no pronto-socorro, a prevalência de apendicite aguda nesse paciente é em média 5%. Então, eu aplico o teste, ou seja, aplico a tomografia, e essa probabilidade pós-teste, ou seja, a probabilidade de fato do paciente ter doença, vai depender do resultado do teste. Então, veja, o teste ele não define categoricamente a presença ou não de uma doença. O teste não vai definir angiotomografia de tórax, imagem compatível com trombo na artéria pulmonar esquerda. Ele confirmado embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar. Não é assim que funciona. Né? E o teste não define, olha, o paciente tem a doença ou não tem a doença. Não, ele molda. Ele tem determinada probabilidade de ter a doença, ou ele não tem ou ele tem determinada probabilidade de não ter a doença, certo? Então ele influencia a probabilidade de ter ou não ter a doença. E o bom teste diagnóstico é aquele muito acurado. É aquele teste que consegue influenciar de forma muito alta a probabilidade de uma determinada doença, certo? Então, isso é que tem que ficar muito, digamos, no cerne mental de vocês. Então, veja, como é que funciona, como são as formas de fazer diagnóstico? Nós temos o que nós chamamos de análise sequencial. Essa funciona muito como uma forma quando nós não temos modelos probabilísticos, modelos preditores multivariados, que eu vou explicar para vocês. Tá? Então, como é que funciona isso? Por exemplo, eu chego um paciente que tem uma probabilidade pré-teste, determinada prevalência de uma determinada doença. Vamos imaginar apendicite aguda, certo? E esse paciente apresenta dor abdominal. Então, a dor abdominal, esse sintoma é um teste. Então, essa probabilidade pré-teste, que era X, agora ela é moldada pela dor abdominal e vai chegar a uma probabilidade pós-teste. A probabilidade pós-teste agora vira uma probabilidade pré-teste de uma outra indagação sintomatológica que eu faço. Pergunto ao paciente agora, o senhor tem febre? Se ele responde sim, essa probabilidade pós-teste, né, que é a pré-teste, febre, agora vai para outra probabilidade pós-teste. E eu vou aumentando gradativamente a probabilidade de uma determinada doença que eu estou pensando. Então, a probabilidade pós-teste agora vai virar a probabilidade pré-teste de uma outra indagação que eu faço, ou até mesmo de um sinal semiológico. Então, por exemplo, sinal de Murphy. Né? Quem aprendeu na semiologia, o sinal de Murphy é a compressão do ponto cístico. Né? Eu faço uma compressão no ponto cístico e eu peço para o paciente fazer uma inspiração profunda. Na hora que ele faz uma inspiração profunda, ele interrompe a respiração por conta de dor no ponto cístico. Né? A vesícula inflamada toca ali no peritônio, onde eu estou comprimindo, o paciente sente dor e para de respirar. E eu chego a uma probabilidade pós-teste. Essa é uma análise sequencial. Não é uma análise muito adequada, mas ela pode ser realizada. Né? O mais interessante é a análise multivariada, né? Que é o que nós chamamos de modelo preditor. O que é uma análise multivariada? Pessoal, é o seguinte. Aqui é o aplicativo, né, Diagnose, e esse é o modelo probabilístico de colestite aguda. Então, veja, ele fala de probabilidade pré-teste, né, paciente que chega com dor abdominal, aproximadamente 5% dos pacientes, tá aqui, aproximadamente 5% dos pacientes que apresentam na emergência com dor abdominal, né, mais com uma semana de duração, são portadores de colecissolitias. Então, veja, a taxa base, a probabilidade pré-teste é 5%. E eu tenho sinais e sintomas que vão aumentar ou reduzir a probabilidade de doença. LR é razão de probabilidade positiva, né? Likelihood ratio. Né? Likelihood ratio, positivo ou negativo. Razão de probabilidade positiva, razão de probabilidade negativa. Então, veja, esse sinal aqui tem razão de probabilidade positiva 2,8 e razão de probabilidade negativa. A gente vai falar sobre isso, 0,5 e por aí vai. Veja,
Esses sinais e sintomas, eles são intrincados, eles têm relação com o outro. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem pneumonia e chega no pronto-socorro com tosse, né, uma tosse com expectoração amarelada, a tosse, a expectoração e a cor amarelada, elas têm relação com a outra. Elas têm elas são intrincadas, né, muito intrincadas. Então, elas não são independentes. Então, quando eu ponho esses sinais e sintomas correlacionados dentro do modelo preditor, a gente vai avaliar o peso de cada sinal desse e definir qual é mais acurado dentro de uma sintomatologia típica. Né, e ver qual, de fato, é o sinal e sintoma que tem mais peso, que tem, de fato, maior acurácia para aumentar ou descartar a probabilidade de uma determinada doença. Isso é o que nós chamamos de análise multivariada, modelo preditor. Existem doenças que têm modelos preditores, por exemplo, score de Wells para tromboembolismo pulmonar, a score de Alvarado para apendicite aguda. Existem scores inúmeros, né, para você definir e classificar isso na análise multivariada. Então, veja, é assim que funciona o raciocínio clínico. Eu vou exemplificar para vocês para ficar mais claro. Mas antes de passar para isso, nós precisamos entender quais são as propriedades desses testes, né? A anamnese nada mais é do que um teste diagnóstico, né? E cada indagação que você faz, cada avaliação no exame clínico, cada pergunta, cada palpação, ausculta, isso tem acurácia diagnóstica. Claro que acurácias muito baixas, mas existem. E quando eu associo todas essas informações dentro do modelo preditor, eu vou ter uma capacidade importante de avaliar a probabilidade, de fato, clínica do paciente apresentar uma determinada doença. Então, para a gente saber isso, a gente precisa entender a propriedade do teste diagnóstico. Então, o teste diagnóstico, né, nós temos a sensibilidade e especificidade. A sensibilidade nada mais é, sensibilidade remete doença. A sensibilidade nada mais é que a capacidade, né, a capacidade de um teste de detectar pacientes positivos. Ou seja, é a proporção de doentes com teste positivo. Então, no numerador, é uma fração, no numerador eu tenho o número de pacientes doentes com teste positivo, certo? E no denominador eu tenho um total de doentes. Né? Isso é o que nós chamamos de sensibilidade. Então, por exemplo, uma sensibilidade de 80% significa que de cada 100 pacientes doentes, o teste foi positivo em 80 deles. Né? Isso é sensibilidade. E a especificidade ficou aqui por cima, mas a especificidade é o contrário. É a capacidade de um teste, deixa eu tirar aqui para... A especificidade é a proporção, né, de testes de pacientes saudáveis com teste negativo. Ou seja, é uma fração que envolve no numerador o número de pacientes saudáveis com teste negativo e no denominador o número de pacientes totais saudáveis. Ou seja, se eu tenho especificidade de 80%, significa que de 100 pacientes saudáveis, o teste é negativo em 80% deles. Né? Eu tenho 20% de testes falsos positivos, né? Que o teste vai dar positivo e o paciente não tem doença. Então, isso é o que nós chamamos de sensibilidade e especificidade. As duas informações interpretadas em conjuntos, nós chamamos isso de acurácia. Ficou claro aqui, pessoal? Sim. Ok. Professor, eu tenho uma dúvida. Ela é um pouco assim, não sei. Não sei a que ponto a gente chega nessa discussão, mas para a gente determinar o número total de pacientes doentes, a gente teve que, em algum momento, diagnosticar que eles são doentes, Sim. né? Tipo Sim. assim, aí esse número, ele é estabelecido com o teste padrão ouro? Sim, a gente vai falar isso... Quem está falando é a Ana? Eu não estou vendo. Então, a gente vai falar isso interpretando evidências de acurácia diagnóstica, tá? Mais à frente. Mas para você, de uma forma bem resumida, um exemplo. Se eu quero testar a sensibilidade e especificidade de um novo teste, eu preciso comparar ele com o padrão ouro, né? Então, existe uma metodologia específica, como, por exemplo, eu vou ter o teste índice, que é o teste que eu estou estudando, e o teste padrão ouro, né? E eu vou comparar. Então, idealmente, eu vou ter... quem vai avaliar o teste vai estar cegado, né? Ele não sabe quem é o paciente doente e quem não é, certo?
Então, existem informações, existe um método específico para avaliar. Então, por exemplo, eu quero avaliar a acurácia, a sensibilidade, a especificidade, ou seja, a capacidade de um exame. Vamos imaginar o PET-CT, né, que é aquela tomografia de corpo inteiro para avaliar se o paciente tem ou não tem metástase, certo? Então, eu quero avaliar a acurácia do PET-CT para definir metástase hepática, ok? Aí eu vou pegar 100 pacientes doentes e 100 pacientes não doentes, ok? E nos 100 pacientes doentes eu vou ter o teste padrão ouro, qual é? Biópsia. E eu vou submeter esses pacientes, tanto os saudáveis quanto os doentes, ao PET-CT, e uma pessoa, de preferência uma única pessoa, vai avaliar o PET-CT sem ter informação do teste padrão ouro, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho 100 pacientes doentes, certo? Que tem a biópsia lá compatível com metástase de câncer coloretal, metástase hepática de um câncer de intestino. E aí eu fiz PET-CT nesses 100 pacientes doentes. E o PET-CT brilhou, o radiologista interpretou que dos 100 pacientes, 90 deles, ele definiu que aquilo são lesões suspeitas e compatíveis com metástase. Em 10 deles, ele falou que não era metástase, que eram lesões benignas, certo? Qual é a acessibilidade do teste? 90%, concorda? Sim. E eu faço a mesma coisa com os pacientes saudáveis. Vamos imaginar que eu tenho agora 100 pacientes saudáveis com lesões não malignas, e eu submeto o paciente a um PET-CT. E agora ele fala que dos 100 pacientes, 70% são lesões suspeitas de metástase. Eu tive uma especificidade agora dos 100 pacientes, 70% deles o PET não brilhou. Eu falo, essas lesões são benignas. Em 30 pacientes, aqui são lesões suspeitas. Ou seja, eu detectei saúde em 70 pacientes e eu determinei que a especificidade agora é 70%. Entendeu isso aí? Entendi. E aí, conforme você vai aumentando o padrão, mais o padrão ouro, né, a acurácia do padrão ouro, mais você também, mais próximo da realidade é a sua estimativa de sensibilidade. Quanto maior acessibilidade, quanto mais eu tiver a capacidade de detectar pacientes doentes, quanto maior minha capacidade de um teste, detectar doença dentre os pacientes doentes, maior vai ser a minha sensibilidade. Né? E o inverso para a especificidade. Isso é um teste muito acurado, entendeu? Legal. Obrigada. Nada. A razão de probabilidade, né? Então, assim, as razões de probabilidade, ela envolve também como uma propriedade do teste. Então, a razão de probabilidade nada mais é que a influência de um teste, né, em influenciar do ponto de vista probabilístico se o paciente tem mais probabilidade de ter a doença ou menos probabilidade de ter a doença. Então, a razão de probabilidade positiva é o quanto o teste influencia a probabilidade de fato do paciente ter a doença. Então, a razão de probabilidade positiva a gente calcula como? É sensibilidade dividido por 100 menos especificidade. Quanto maior esse número, maior é o aumento da probabilidade de doença se o teste for positivo. Certo? Eu vou explicar para vocês aqui no quadro. E a razão de probabilidade negativa é justamente o contrário. Né? Quanto melhor o teste, quanto menor a razão de probabilidade negativa, maior é a influência do teste em reduzir a probabilidade de doença. E a razão de probabilidade negativa a gente calcula 100 menos sensibilidade dividido por especificidade. Certo? Então, veja, a gente vai colocar isso de uma forma pragmática para vocês entenderem. Professor. Tá? Então, como é que a gente interpreta as razões de probabilidade? Tá? Um teste que influencia bastante a probabilidade de doença é um teste que tem a razão de probabilidade positiva maior que 10. Exemplo, mamografia tem uma razão de probabilidade de 77. É um excelente exame para aumentar a probabilidade de doença quando o teste é positivo. Certo? E ele também tem razão de probabilidade negativa muito baixa, é um excelente teste para descartar. Ela tem razão de probabilidade negativa, acho que 0,07, não vou lembrar agora. Certo? Então, um teste que tem uma razão de probabilidade negativa menor que 0,1, ele influencia enormemente, certo? Descartando a probabilidade do fato de ter doença quando o teste é negativo. Então, esse é o quadro. Tá bem autoexplicativo aí.
tá? Para vocês entenderem. Então, teste que tem razão de probabilidade positiva, por exemplo, de 1,5, é um péssimo teste. Ele tem praticamente nenhuma influência na probabilidade de doença. Exemplo, PSA. Um teste que tem razão de probabilidade negativa entre 0,5 e 0,1, entre 1 e 0,5, da mesma, entre 1 e 0,5 da mesma forma, né? Influencia muito minimamente descartando a probabilidade de doença quando esse teste é negativo. Então, vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem sedimentado, para vocês entenderem. Então, era isso que eu queria colocar em vocês. Então, vejam, pessoal, durante a anamnese clínica, vocês vão ter isso. Eu vou ter uma probabilidade pré-teste, uma taxa base, né? A gente precisa saber prevalência de doença para poder fazer uma anamnese acurada, para eu chegar a um valor preditivo positivo, ou seja, a probabilidade pós-teste clínica do paciente ter uma doença. Então, idealmente, é que eu tenha na minha anamnese clínica, eu chegue a um valor, uma probabilidade pós-teste pelo menos intermediária, para eu solicitar um exame padrão ouro, para eu aumentar bem essa probabilidade de doença e chegar a um alto valor preditivo positivo, ou seja, para a probabilidade de fato do paciente apresentar determinada doença. Então, a sensibilidade e especificidade de um teste diagnóstico, ela pode ser absolutamente tudo na anamnese. A identificação, sinais e sintomas, o interrogatório sintomatológico, exame físico, antecedentes, até mesmo o exame padrão ouro. Então, veja, um paciente que chega com por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, paciente de 70 anos, tabagista, que chega com dor precordial típica no pronto-socorro. Não tem sentido, no meu antecedente pessoal, eu indagar para aquele paciente se ele tem dor articular, né? Eu indagar para o meu paciente qual é o calendário vacinal, se ele já tomou banho de rio. Ou eu tenho um paciente que chega no consultório, no ambulatório de cirurgia geral com hérnia inguinal, o paciente, eu estou com um caroço na região inguinal. E você está lá, por exemplo, na anamnese, indagando para ele se ele tem dor de cabeça, né? O famoso interrogatório sintomatológico, você avaliar a pele, tegumento, aparelho ósseo muscular, são informações inúteis, que ela não tem acurácia. Ela não vai influenciar a probabilidade. O paciente tem hérnia inguinal. O que é que você vai fazer? Você está com caroço, quando começou o caroço? Ele vem aumentando, dói quando você faz esforço físico, você vai examinar, o paciente tem uma tumoração, faz manobra de Valsalva, aperta na região inguinal, você palpa uma tumoração redutiva. Então, eu preciso, dentro desse contexto clínico, eu fizer uma pergunta ao paciente se ele cai o cabelo, não tem sentido, não tem acurácia diagnóstica. São informações inúteis, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e saber como fazer uma anamnese acurada, né? Por isso que eu critico o mito da anamnese clínica, como a gente aprende, que é aquela anamnese enorme que não faz o mínimo sentido. Então, veja que eu coloco em todo slide, né, probabilidade pré-teste, testes e probabilidade pós-teste. Então, veja, o que é, então, quando a gente faz tudo isso, eu parto da taxa base, submeto ao paciente a anamnese acurada, que são testes diagnósticos, que envolvem todas aquelas informações que eu falei previamente, e vou chegar a uma probabilidade pós-teste. A probabilidade pós-teste nada mais é que o valor preditivo positivo. O que é o valor preditivo positivo? Por exemplo, vamos imaginar que eu submeti um paciente a uma angiotomografia de tórax, estou suspeitando de um tromboembolismo pulmonar. E o meu valor preditivo positivo foi de 80%. Então, o que é isso? Como a angiotomografia de tórax mostrou lá, presença de trombo na artéria pulmonar esquerda, sugestivo de um TEP, certo? TEP segmentado, um TEP. Então, exame positivo. Então, quando o meu valor preditivo positivo, a minha probabilidade pós-teste, que é o meu valor preditivo positivo, se é de 80%, o que é que significa? Significa que, como o teste deu positivo, a probabilidade do paciente ter a doença é 80%. Então, o valor preditivo positivo nada mais é que o quê? Se o teste for positivo, qual a probabilidade do paciente ter a doença? Então, é uma fração que envolve o quê? Número de doentes com testes positivos, certo? Dentro do total de testes positivos, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho 100 pacientes com testes positivos. 100 pacientes que tiveram a tomografia de tórax com teste positivo, compatível com TEP. Desses, 80 de fato tinham uma doença, certo? Então, percebam que a probabilidade pós-teste, certo? Ela depende
da probabilidade pré-teste que você está aplicando aquele teste. Então, a probabilidade do paciente apresentar de fato a doença vai depender da probabilidade prévia da doença, o qual você está submetendo o paciente àquele teste. A gente vai exemplificar que você vai ficar bem claro, tá? Eu tenho que falar dos conceitos para mostrar para vocês. E a razão, e o valor, o valor preditivo negativo é, se o teste for negativo, qual a probabilidade do paciente não ter a doença? É o contrário. Então, é uma fração que envolve o número de pacientes saudáveis com teste negativo dentro do total de testes negativos. Então, vamos exercitar. Né? Vamos exercitar. Isso aqui é uma atualização no UpToDate, no Medscape, que mostrou que o PSA, né, para quem não sabe, o antígeno prostático, ele é o antígeno prostático específico, ele é um teste, né, laboratorial que a gente pede colhendo um exame de sangue, o qual ele apresenta sensibilidade de 75% e especificidade de 47%. Professor, será que esse é um bom teste? Para eu saber que ele é um bom teste, o que é que eu preciso fazer? Calcular as razões de probabilidade. Então, calculem aí a razão de probabilidade positiva do PSA. Então, razão de probabilidade positiva é o quê? Sensibilidade, 75%, dividido por 100 menos especificidade, ou seja, 100 menos 47. Calcule aí. 1,59. 1,59. E a razão de probabilidade negativa é 100 menos sensibilidade, ou seja, 100 menos 75, dividido pela especificidade. Dá quanto? 0,53. Perfeito. Então, a razão de probabilidade positiva do PSA, eu calculei certo, será? É 1,63, não? Deve ser que eu fiz alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Bola. Deixa eu ver. Não, eu que dividi por 47. Não, é isso aí. Por Então, a razão de probabilidade positiva é 1,63, certo? Ou seja, quando o teste é positivo, ele tem uma razão de probabilidade positiva de 1,63 e a razão de probabilidade negativa é de 0,53. Voltando para a nossa tabela lá, então a razão de probabilidade positiva de 1,63, onde é que ela se situa? Aqui. E a razão de probabilidade negativa se situa entre 0,5 e 1. Ou seja, é um teste que, quando é positivo, ele tem uma mínima influência, nenhuma influência no aumento da probabilidade daquela doença. E quando o teste é negativo, ele influencia também de forma muito mínima, descartando a probabilidade da doença. Ou seja, o PSA para diagnóstico é um péssimo exame. Péssimo exame. Certo? Professor? Oi. Esses valores, eles alteram quando a incidência da população é aumentada? Não. O que é que muda a sensibilidade e especificidade? Veja, sensibilidade e especificidade é uma propriedade do teste, certo? Ok? Valor preditivo positivo ou negativo é uma propriedade do paciente, certo? Então, veja, o que é que muda a probabilidade do paciente ter ou não ter uma doença? É a probabilidade pré-teste do paciente ter aquela doença a partir de um teste. A sua pergunta é, quando muda a acurácia de um teste, não é isso? Quando é que eu mudo a sensibilidade de um teste? Pode ser também. Eu coloquei a prevalência, uma das coisas que poderia mudar, mas pode ser qualquer outra coisa. Não, prevalência não muda a sensibilidade e especificidade de um teste. Então, mas muda o valor por... Ixi, tá falhando sua voz. É aqui ou é aí? Tá ruim também. Travou tudo, Gustavo. Mas valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Tá falhando. O valor. Você está querendo saber se o valor preditivo positivo ou o valor preditivo negativo muda com? A incidência. Muda. Então, vou mostrar para você. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem uma probabilidade intermediária de uma doença e eu aplico um teste, o valor preditivo positivo vai ser maior do que um paciente que tem baixa probabilidade. Eu vou explicar, mas muda sim. Tá? Agora, a acurácia de um teste, ela muda, por exemplo, com magnitude de doença, extensão de doença. Por exemplo, uma tomografia não vai detectar um tumor de intestino de 2 milímetros, correto? Perfeito.
Correto. Mas ela detecta um tumor de 10 centímetros, correto? Perfeito, entendi. Então, extensão de doença muda a acurácia do teste. Por isso que quando a gente vai interpretar evidências científicas de teste diagnóstico, a gente tem que avaliar se o espectro de pacientes que está sendo feito o teste não é aquele espectro onde a evidência de doença é categórica. É como se eu pedir, por exemplo, eu quero avaliar a acurácia de um marcador tumoral em um paciente que tem uma doença metastática onde a evidência de doença é evidente. Eu tenho que ter um espectro de pacientes, de todo tipo de paciente com baixa prevalência, média prevalência, alta prevalência, para eu ter um espectro heterogêneo para eu, de fato, avaliar se o teste é bom ou não, tá? Outra coisa que muda a acurácia de teste, né? Um exame que é operador dependente, ultrassom. Concorda? Sim. Vamos para o próximo. Dedímero, tão famoso dedímero. Calculem aí a razão de probabilidade positiva do dedímero. Sensibilidade dividido por 100 menos especificidade. Razão de probabilidade positiva. 1,50 Quanto? 1,56. 1,56. E a razão de probabilidade negativa? Aí é especificidade. Não, peraí que eu tô viajando na maionese. Razão de probabilidade negativa é 100 menos sensibilidade dividido pela especificidade. Uhum. É 0,13. 13, é melhor 13. Então, razão de probabilidade positiva 1,56, razão de probabilidade negativa 0,13. Onde é que a gente encontra? Então, veja. Razão de probabilidade positiva do dedímero está ali entre 1 e 2. Ou seja, quando o dedímero é positivo, ele não tem nenhuma influência na probabilidade de doença. O que é que aconteceu na Covid? O que é que acontece no TEP? Todo mundo perde dedímero. Para diagnóstico. Né? Ele não influencia quando o exame é positivo ou não. Agora, ele influencia de forma moderada quando ele é negativo. Ou seja, ele tem uma moderada influência para descartar a TEP. Isso é para TEP, tá? Para TEP. Ficou claro, pessoal? Sim. Então tá aqui, ó. Dedímero 0,13 está entre 0,1 e 0,2. Então o dedímero, quando é negativo, ele tem uma influência moderada em descartar tromboembolismo pulmonar quando o teste é negativo. Quando o teste é positivo, não serve para nada. Quando o teste é negativo, ele pode descartar de forma moderada a probabilidade de doença. Professor, Certo? mas eles não estavam usando o dedímero como Prognóstico. prognóstico? Para critério prognóstico, ele tem moderada influência. Porque eu Tá? acho que é isso que eles estavam fazendo, dosagem do dedímero, para avaliar, tipo, a transição para a fase da tempestade, assim, né? De coagulação. Sim. E lá, imagine agora, olha como o caso é bem resumido. Eu tenho uma mulher de 40 anos, onde a queixa principal dela é dispneia. Na história da doença atual, a mulher, dona Andréia, ela tem dispneia de repouso que iniciou há 2 horas. Certo? No interrogatório sintomatológico, ela não tem história de pneumopatia, né? A paciente sem nenhuma outra sintomatologia. Nos antecedentes pessoais, a paciente tem uma cirurgia para correção de fratura de fêmur há 1 semana. No exame físico, ausência de sinais de insuficiência cardíaca congestiva ou trombose venosa profunda. Como é o nome do modelo probabilístico para tromboembolismo pulmonar? Score de Wells. Score de Wells. Então, no score de Wells, essa paciente tem uma probabilidade de doença por essa história clínica de 28%. Certo? Certo. 28%. E eu fiz, olha, é uma probabilidade baixa, né? Baixa para intermediária. Eu estou inseguro, anticoagula, essa paciente tem ou não tem, uma dispneia de repouso começou há 2 horas, será que não é outra sintomatologia? Enfim, eu vou submeter ela a um teste. Qual é? Um teste padrão ouro, uma angiotomografia de tórax, um angio-TC de tórax. Essa publicação do New England de 2006, né, que foi o teste que determinou que o exame padrão ouro é angio-TC de tórax, mostrou que a sensibilidade da angio-TC é de 83% com especificidade de 96%.
Então, a razão de probabilidade positiva da angiotensina de tórax é de 20 e a razão de probabilidade negativa é de 0,18. Então, veja. Onde é que entra? 20, ou seja, quando o exame é positivo, ele influencia grandemente a probabilidade de doença. E quando o teste é negativo, né, ele está aqui, ó, entre 0,1 e 0,2, ele tem uma moderada influência para descartar TEP, ou seja, ele é um bom exame diagnóstico. A angiotomografia de tórax. É um bom exame diagnóstico. Certo? Então, quando eu submeto ela a um teste, através das razões de probabilidade, eu faço isso aqui, né? Então, tá aqui, a probabilidade pré-teste pelo score de Wells é de 28%. Submeti a paciente a um exame acurado, que tem a razão de probabilidade positiva de 20, e o teste de fato deu positivo. Para quanto vai o meu valor preditivo positivo? A probabilidade de fato para a dona dela ter a doença. Nós calculamos isso através do normograma de Feiga, né, que foi publicado em 75. Então tá aqui, ó, probabilidade pré-teste. Qual era a probabilidade pré-teste? 28%. 28%. Traço uma reta, né, reta que envolve a razão de probabilidade. Então, se o teste deu positivo, a razão de probabilidade estava onde? De 20. Eu vou para 90%. Professor, a gente não tá vendo seu slide. Não estão Agora vendo? voltou. Agora voltou. Estão vendo? Agora sim. Agora Então sim. vamos lá. Eu tenho aqui, ó, probabilidade pré-teste de 28%, concordam? Sim. E eu passo uma linha reta que vai envolver a razão de probabilidade, likelihood ratio, que é o nome em inglês. Né? E no caso, como o teste está dando positivo, a razão de probabilidade da tomografia da angio-TC é de 20. E vai chegar a um valor preditivo positivo de 90%. Ou seja, a probabilidade da dona Andréia ter um TEP é de 90%. Aí sim eu vou indicar uma anticoagulação. Certo? Ficou claro aqui, pessoal? Ficou. Alô? Isso aí Ficou tem claro. aplicativo para poder fazer isso quando faz Tem. o teste Tem. para poder Tem. tirar. Tem. Vamos dar outro exemplo. Paciente de 25 anos do sexo masculino, queixa principal, dor abdominal. O paciente chegou no pronto-socorro com dor abdominal. O que é que vocês vão fazer? Caracterizar a dor. Né? Então, o paciente que tem dor abdominal epigástrica, com irradiação para a fossa ilíaca direita, progressiva e de moderada intensidade. No interrogatório sintomatológico, o paciente se queixava de náusea, vômito e anorexia. Antecedente pessoal, absolutamente nada de relevante, é um paciente rígido, sem nem absolutamente nenhum antecedente pessoal. E no exame físico, o paciente se encontrava estável, com dor abdominal em fossa ilíaca direita e descompressão brusca positiva, sinal de Bloomberg. Como é o nome do score do modelo probabilístico para apendicite aguda? É o de Alvarado. Score de Alvarado. É. Então tá aí, ó, score de Alvarado. O paciente tem dor abdominal migratória, anorexia, náusea e vômito, dor no quadrante inferior direito, dor em defesa, que é o sinal de Bloomberg positivo. Não tem leucocitose, hemograma normal, então score de Alvarado de 6. Né? Então ele tem uma probabilidade de 60% de ter apendicite aguda. Esse é o meu valor preditivo positivo clínico. Essa é a probabilidade clínica do paciente ter apendicite aguda. Certo? Mas não dá, eu fico em dúvida. Será que eu fico confortável de dar um tratamento a um paciente que tem uma probabilidade de 60%? E aí, portanto, eu vou submeter ele a um teste padrão ouro, né? Uma tomografia de abdômen, que tem sensibilidade de 92%, com especificidade de 95%. Calcule as razões de probabilidade da tomografia de abdômen para apendicite aguda. Razão de probabilidade positiva. 18,4. Ou seja, razão de probabilidade positiva maior que 10 é um exame que tem ótima influência quando a probabilidade de doença é alta, certo? É positiva. E a razão de probabilidade negativa?
Sensibilidade sobre, é 1 menos sensibilidade. Então, 8 dividido por 95. 0,084. Ou seja, é um exame que, quando é negativo, ele também descarta de forma grande a probabilidade, de forma robusta, descarta de forma robusta a probabilidade de doença. Ou seja, a tomografia, no contexto da apendicite aguda, é um excelente exame. Certo? Então, quando a tomografia é positiva, o meu valor preditivo positivo saiu de 60% para 96%. E quando a tomografia deu negativo, ou seja, apêndice normal, eu saí de uma probabilidade de 60% para 11%. Perfeito? Ficou claro? Como é que a gente pode usar isso? Tá aí, chama MedCalc o nome do aplicativo. Tá? Tá aí, ó. Perfeito? Você tem a probabilidade pré-teste, aplica a sensibilidade e especificidade, põe o resultado do teste e ele vai te falar. MedCalc. Certo? Certo. É isso, pessoal. Vamos abrir para debates. Professor, não são todas as doenças que têm score para poder identificar a probabilidade pré-teste com exame clínico, ou na anamnese, alguma coisa assim, né? A maioria não tem, né? Isso. Muitas doenças não têm modelo probabilístico. E qual que seria a melhor forma de lidar com isso? Através de raciocínio clínico bayesiano sequencial, né? Então, por exemplo, não é o ideal, mas você pode utilizar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um paciente com cirrose hepática, certo? A prevalência de cirrose hepática na população geral é 0,5%. Ok? E aí o paciente chega com a queixa para você. Doutor, eu tô com minha barriga está aumentando, ou barriga d'água, certo? E aí eu pergunto, quando é que começou? Enfim, faça a anamnese. Então, imagine que é um paciente que está... Eu falei, doutor, estou com aumento do volume abdominal, começou há 2 meses, depois que eu comecei a aumentar a minha quantidade de ingestão alcoólica, comecei a ficar com o olho levemente amarelado, comecei a aparecer umas veias aqui na minha região abdominal, né? Então, basicamente é isso que eu estou sentindo. Estou sentindo um pouco de astenia. Então, você vê, cada ponto desse, você vai aumentando um pouco a probabilidade de doença. Aí você fala, em quanto aumenta? A gente não tem como calcular, porque eu não tenho modelo probabilístico, certo? Mas você pode fazer um raciocínio clínico para tentar estimar isso. Então, veja, se eu tenho uma prevalência de cirrose hepática na população geral, que é em torno de 0,5% a 1%, eu estou um paciente com essas queixas, aí eu vou nos antecedentes. Eu pergunto, o senhor já bebeu? Ah, doutor, eu bebo há 30 anos uma garrafa de pinga por dia. Né? Eu estou aumentando a probabilidade de doença. Certo? Aí eu vou examinar o paciente, eu vejo que de fato ele tem ascite, ele tem um piparote positivo, eu percebo presença de spiders, né, aquelas aranhas vasculares, é um paciente que tem ginecomastia com circulação colateral venosa superficial na região abdominal. Eu estou aumentando mais ainda a probabilidade daquele paciente ter cirrose. Entendeu? Entendeu, Gustavo? Perfeito, compreendi. Aí você fala, não, pode ser um câncer? Pode, mas o diagnóstico diferencial nada mais é que doenças menos prevalentes do ponto de vista probabilístico. Então, tem um paciente que chega com dor precordial no pronto-socorro 70 anos tabagista, sexo masculino, certo? E aí, primeiro e pós-diagnóstico, você está pensando, existem modelos probabilísticos de infarto do miocárdio, o paciente está infartando, está com IAM. Quais são outras hipóteses? Pneumonia, TEP, dissecção de aorta, né, são diagnósticos menos prováveis. Aí você fez o eletro está normal. Troponina normal. No exame físico, o paciente está levemente taquicárdico. Eu estou reduzindo a probabilidade do paciente estar infartando e eu pedi um raio-x de tórax, ele tem um alargamento extenso do mediastino. Pensando agora na dissecção aórtica. E estou aumentando a probabilidade agora de ter a dissecção aórtica. É diferente do que a gente aprende na faculdade. O que é? Paciente com dor abdominal, chega ao pronto-socorro. Você mora em casa de pau a pique? Pau a pique, aquelas bandas de perguntas que não tem sentido, né? O caso de pau a pique faz sentido se eu estou pensando em alguma doença de Chagas, né? Eu vou aumentar a probabilidade porque o paciente vai responder sim ou não àquela afirmação.
Então, isso tem que ficar claro em relação a isso. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente que chega com um paciente que tem score de Alvarado, vamos imaginar o seguinte: o paciente tem um score de Alvarado de 9, que é um modelo de apendicite aguda. Deixa eu botar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver minha tela aqui do celular. Vamos ver. Aí eu acho que vocês vão ver aqui. Aqui vai ter, quer ver? Medical. Deixa eu ver se tem aqui. Esse é de mel. Ah, não. Peraí. Peraí, opa. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, botei mel. Vou abrir aqui. Compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela, né? Ainda não. Agora sim. Aqui, ó. Score de Alvarado. O paciente tem dor no quadrante inferior direito, Bloomberg, dor migratória, anorexia, náusea e vômito. Leucocitose com desvio à esquerda. Então, tá vendo aquele caso lá que eu apresentei? Lá aqui, ó. Vamos voltar lá para aquele caso. Imagina esse paciente aqui, ó. Imagina esse paciente aqui, certo? Que tinha um score de Alvarado de 6. Agora ele tem, além disso, leucocitose com desvio à esquerda. Ou seja, o score de Alvarado dele foi para onde? Para 9 pontos. Estão vendo aí? Sim. Então, o Ainda paciente não. com score de... Oi? E foi para 9? Não. Não, foi para 9 pontos. Mas é porque não tá aparecendo. Na tela, Só tá aparecendo. Agora foi. 9 pontos, tá vendo? Aham. Ou seja, tá aqui, ó. Definitivamente apendicite pelo score de Alvarado. Ou seja, eu tenho uma probabilidade agora clínica, ou seja, essa minha anamnese objetiva resumida, com um simples exame complementar com o exame laboratorial, eu cheguei a um valor preditivo positivo de 90% pela história clínica. É por isso que o diagnóstico de apendicite é clínico. Por quê? Eu tenho um modelo probabilístico tão acurado que caso o paciente apresente esses sinais e sintomas aqui, com a alteração laboratorial, eu chego a um alto valor preditivo positivo. Então, quando eu pego esse paciente que está com 90% de probabilidade, agora vamos voltar aqui para o slide. Imagine aqui, ó. Eu tenho um paciente agora o quê? Score de Alvarado de 9. Quanto é a minha probabilidade pós-teste? 90%, certo? Uhum. Correto? Se o score é de 9, É. pré-teste é 90%. Então, vamos pegar o normograma de Fagan agora, só para a gente brincar um pouquinho. Qual é a razão de probabilidade positiva da tomografia na apendicite aguda? 20. Razão de probabilidade positiva, 18, né? Não, é 18 isso. E 18,4. razão de probabilidade negativa, 0,08. 0,08. Isso. Então, vamos lá. Então, veja, eu tenho um paciente que está aqui, ó. 90% de probabilidade de ter a doença. Score de Alvarado de 9. Tá vendo, Gustavo? Então, sim. E agora, a razão de probabilidade positiva é de quanto? 18. Aí eu faço aqui, ó. Vou passar a linha reta aqui, ó. Passa reta. Vou chegar a... Deixa eu passar a linha reta aqui, que é mais fácil. Peraí. Vou ampliar isso aqui. Só um minuto. Tá aqui, ó.
Correto? Tá preto pra gente. Tá frisado. Agora foi. Passei uma linha azul agora. Agora apareceu. Aham. Uhum. Tá vendo? Sim. Então eu fui para quanto? Sair de 90% para 99% de valor preditivo positivo. Fez sentido aplicar o teste? Não. Nenhum. Não fez. Eu mudei pouca probabilidade, porque o paciente já tem uma probabilidade de doença muito alta. Eu posso indicar cirurgia. Agora, se o teste for negativo, vamos dizer, apêndice de espessura normal, no limite da normalidade, correlacionar com dados clínicos laboratoriais. Tomografia normal, tomografia negativa. Quanto é a razão de probabilidade negativa da tomografia? 0,08. 0,08. Tá mais ou menos aqui, certo? Uhum. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, correto? Sim. Para quanto foi o valor preditivo positivo? Agora? 50, né? Tá ali entre 40% e 50%, né? Uhum. Não dá para descartar. E agora, o que eu faço com isso aqui? Outro teste. Que teste? Laparotomia exploratória. Exatamente. Eu vou operar o paciente. Por que eu vou operar o paciente? Porque eu não vou entrar na média de tratamento clínico para apendicite, tá? Agora, porque é outro tema. Mas por que eu vou indicar cirurgia para o paciente? Eu vou tratar o paciente. Por quê? A mortalidade de uma apendicectomia em um paciente que não tem apendicite aguda, em um apêndice normal, ela é muito, muito baixa. Agora, a mortalidade de uma apendicite aguda não operada é bem maior. Por isso que eu vou indicar cirurgia. Entendeu? Sim, com certeza. Então, é isso que a gente precisa entender. Agora, veja a diferença. Olha a diferença agora. Normograma de Feiga. Vamos pegar a mulher que tem prevalência de câncer na população geral. De mama, 0,5%. Eu vou aplicar agora a mamografia. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Tá preto. Estão vendo a tela? Pra mim tá preto. Tá preto? Pra mim tá travado. Pra mim também tá travado. O Meet Deixa tá eu- saindo no movimento. Deixa eu compartilhar agora de novo. Vamos ver se aparece aí. Se aparecer aí, vocês me avisam. Estão vendo? Agora sim. Então tá aqui, ó. Prevalência de câncer de mama na população geral, 0,5%. Certo? Ok? Ok. Apliquei a mamografia. Qual a razão de probabilidade da mamografia? Razão de probabilidade positiva de 77. Tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. É, mais ou menos aqui, tá vendo? Ó? Professor, Oi. é só uma dúvida que eu fiquei. Toda vez que falar sobre probabilidade, nossa, é um nome difícil, probabilidade positiva, a linha passa nessa régua, entre aspas, Não, a meio. linha aqui é o normograma de Feiga, tá? Aqui vocês, não precisa ficar decorando isso aqui, vocês vão utilizar o Medicalc. O Medicalc tá lá, o aplicativo. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Mas aqui, o que eu quero? Não, a linha não importa. Aqui, probabilidade negativa, você vai passar em cima da razão de probabilidade. Então, a razão de probabilidade positiva fica aqui, ó, entre 1 e 1000 aqui, tá vendo? Ah, é isso que eu queria perguntar. E a razão de probabilidade negativa fica aqui, ó, entre 0 e menos 0,1 lá embaixo. Entre 1 e 0,01 aqui, tá vendo? Ah, certinho. Então, razão de probabilidade negativa passa para cá. Razão de probabilidade, então, veja que depende da prevalência. Probabilidade pré-teste. Certo? Certo. Então, veja, a mulher que tem 0,5%, mulher assintomática, 50 anos de idade, que vai lá e vai fazer uma mamografia. O teste deu positivo. Exame com calcificações centrais, BIRAD 5. Tá lá, eu passo uma linha que vai do 0,5%, passo pelo 77% e chego aqui, ó. Próximo quase a 30%, né? Entre 25% e 30%, correto? Certo. Ou seja, uma mulher que tinha assintomático, tem 0,5% de prevalência de ter a doença, que faz uma mamografia e dá positiva, ou seja,
Qual é o valor preditivo positivo dele? Que é a probabilidade de fato dela ter a doença. É próximo a 30%. Eu tenho o quê? Quase 70% de falso Positivo. positivo. Todo mundo acha que vai para cá, né? 90, 100, né? E não é. Deixa eu parar aqui. Doutor, Oi. acho que o que muita gente deve estar pensando agora, principalmente quem está vindo, eu acho que aqui não tem calouros ainda, né? Acho que não adicionaram o pessoal que acabou de entrar, mas o pessoal que está aqui, que é mais novo, eles acabaram de sair do primeiro ano, salvo engano. E talvez o que eles devem estar pensando é que a questão da anamnese completa, do interrogatório completo, foi apresentado para eles, talvez nem tanto com propósito racional, mas como um propósito meio de medicina social, empático, para construir a relação médico-paciente, no sentido de enxergar. Eu estou só repetindo que é o que se diz em sala de aula, que isso é porque a gente não enxerga o paciente só na doença, a gente enxerga o paciente como um todo, e geralmente essas são as razões que se dão para você fazer esse excesso de perguntas, às vezes até um excesso de exames, apesar que essa vertente também nem tanto defende exames. Mas que é isso. E só acha que a racionalidade ela é dissociada da empatia, da boa relação médico-paciente? Então, Guilherme, tem um médico ele é indiano, ele é até calvo. Ele tem uma palestra no TED Talk que chama O Ritual da Anamnese Clínica, eu não lembro. Eu vou tentar lembrar, mas é muito interessante. Ele mostra o valor, exatamente isso que você está falando, o valor social agregado a uma anamnese longa, não longa, mas ao toque do médico no paciente, né? Que é a ideia de você, da relação médico-paciente, e você trazer mais uma empatia, uma compaixão com o sofrimento do paciente, né? Que isso é fundamental. Então, uma história muito bonita, eu vou puxar, depois posto lá no grupo o link. Eu não sei se... Você já viram essa aula no TED Talk sobre isso? Alguém já viu? Eu vou mandar. Ele escreveu, ele tem escrito alguns livros muito interessantes também. Eu já li um livro dele, me fugiu o nome dele. Eu vou buscar, mas estava tentando ver, mas mostrando isso, o valor da empatia e o valor do toque do médico, do exame clínico, que é isso que a tecnologia veio, digamos, fazer com que nós médicos perdêssemos um pouco essa importância que é, de fato, a aproximação, né? E aquela relação, né, de cuidado do médico com o paciente, que é fundamental. Uma anamnese acurada, ela não perde isso, né? Eu posso gastar um pouco mais de tempo fazendo perguntas objetivas e ouvindo o paciente, fazendo informações objetivas, trazendo informações objetivas. Por outro lado, isso de forma nenhuma desmerece esse lado, digamos, social que você está colocando, né? Até porque a função nossa como médico, mais do que nunca, é fazer um diagnóstico clínico correto, sempre que possível, para eu poder trazer um tratamento correto. Porque se eu faço uma anamnese incorreta, eu vou trazer, digamos, um malefício muito grande para o paciente, inclusive um malefício social, né? Então, é diferente, uma anamnese acurada, objetiva, probabilística, através da probabilidade bayesiana, ela não quer dizer que você vai perder isso. É muito importante esse ponto que você colocou, né? O que é importante, os alunos, vocês que estão no primeiro ano, e parece isso um pouco confuso, mas isso é um processo inicial para vocês saberem como aplicar testes diagnósticos e como fazer uma anamnese correta, fundamentada, e saber solicitar um exame diagnóstico adequado, né? Então, é muito importante essa sua observação, e os alunos, eles podem entender isso.
uma coisa não dissocia a outra, ela não é excludente, né? Perguntas, meninos? Professor, Pode falar, Maria. pode perguntar. Oi? Pode perguntar. Pode. Eu ia só comentar essa questão, que a questão de uma anamnese ser grande, ela não quer dizer também que o tamanho significa diretamente proporcional a uma relação do paciente com o médico boa, né? Ou uma atenção boa ao paciente. Eu tô saindo agora do primeiro, entrando no segundo, então eu tenho um conhecimento bem pequeno, né? Do que é o ser médico, mas eu acho o seguinte, chega a ser até desgastante, dependendo de como você trata o paciente. O paciente, ele quer que você dê atenção e tudo mais, mas ele não quer que você também fique ali, muitas vezes, desgastando o tempo dele, né? Sem necessidade. Então, eu acho que Sim, sim. você ser claro, né, direto com o paciente, não significa também você tratá-lo de forma mal, ou você diminuir, a qualidade dessa relação entre você e ele, né? Sim. Perfeito, exatamente. A sua observação é muito importante. Aí foi o João que falou, né? Isso. Eu achei aqui o link. Ah, lembrei o nome dele. É que ele tem um nome tão esquisito, cara. Ele chama Abraham Verghese. Eu vou copiar aqui. Acho que agora vai. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, peraí. Olha lá, ó, acabei de botar aí. Tá no link do descritivo. Depois assistam, fantástico. Mas, enfim, é muito importante a sua observação, João. Vocês imaginem fazer uma anamnese. Eu lembro quando a gente tinha um ambulatório lá, que eu discuti, o Guilherme foi um dos primeiros alunos que eu comecei a falar sobre isso, e o Guilherme até me chamou, professor, tinha uma paciente que falou que, algum aluno que falou que esse tipo de explicação que você dá, muito objetiva, curada, é a anamnese de preguiçoso. Não foi você que falou uma vez, foi, Guilherme, uma coisa assim, né? Fui eu. É a anamnese de preguiçoso. E eu entendo essa crítica, né, sem nenhum problema. Eu acho que é uma discordância que é válida. Mas o que você falou é importante. Vocês vão atender na assistência médica. Vocês vão lidar com medicina privada, saúde suplementar. O IPASGO hoje, eu não quero entrar nesse mérito, mas o IPASGO hoje, ele paga R$75 bruto uma consulta, né, com direito a retorno, ou seja, divida por 2. Então, você imagina você passar 3 horas na anamnese inacurada. Né? Então, é um problema. Você pode começar, até mesmo um desgaste emocional e físico seu, por consultas muito longevas, ela pode trazer uma perda de capacitação profissional e cansaço mental, e você começar a fazer diagnósticos esdrúxulos, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, a gente precisa ponderar, né, quando nós devemos perder um pouco de tempo, talvez aquele paciente muito grave, né, eu tenho que perder mais tempo com esse paciente, parar um pouco, ser mais escrutinoso, mais intenso nas informações, e quando eu posso ser mais superficial, mais objetivo. Né? Então, é importante separar essas coisas. Mariana? Não, é porque, assim, na anamnese, quando a gente entra no primeiro e segundo ano, a gente entende que a anamnese também é um ponto de fazer algum tipo de promoção de saúde e prevenção. Aí eu queria saber, assim, se na anamnese mais curada, como o senhor tá explicando pra gente, se isso caberia, sabe? Se essa promoção de saúde, essa prevenção, assim, dentro dessa anamnese mais objetiva, onde ela entraria? Reformula a pergunta, Mariana. Na anamnese mais completa, por exemplo, se o paciente ele é tabagista, então ali dentro daquela, vou falar, dentro daquele meio ali, a gente pode fazer uma promoção de saúde. Ah, olha, o senhor pode parar de fumar, alguma coisa assim, sabe, nesse sentido. Só que dentro da anamnese objetiva que o senhor está falando, explicando pra gente hoje, aonde a gente poderia encaixar, por exemplo, uma promoção de saúde, sabe? Porque Só a para gente só para contextualizar, doutor, se você pegar é porque no livro que o senhor mostrou, né, tem a anamnese sugerida que você faça, com uma folhetinha lá para você ir marcando. Tem um espaço lá que pergunte ao paciente qual foi a última consulta odontológica dele. Se ele não tiver feito, oriente-o a
fazer uma consulta odontológica, né? Nesse sentido, assim, de que eles falam, né, de promoção da saúde, né? De você não só trata o paciente, você também promove a saúde dele. É isso Então, que a Mariana está perguntando. então, Mariana, eu não faço longe, é muito difícil para mim que eu não sou especialista em medicina de saúde da comunidade, né, na atenção primária, e uma das funções da atenção primária é promoção de saúde, né. Eu entendo como promoção de saúde é um paciente assintomático, né, sempre menos é mais. Ou seja, um paciente assintomático que chega ao seu ambulatório e você está ali para tentar trazer da vida dele melhor, a primeira coisa que eu preciso partir do pressuposto é o primeiro não causar dano, né? E na minha opinião, por exemplo, políticas de saúde pública de promoção de saúde, elas envolvem redução de doenças endêmicas, né? Então, por exemplo, câncer de pulmão. O câncer de pulmão vem caindo vertiginosamente a incidência, né? Por conta de quê? Interrupção do tabagismo, né? A interrupção do tabagismo é um grande... Então, a interrupção do tabagismo é um importante fator de promoção de saúde, certo? Outro exemplo, uma medida ambulatorial da pressão arterial, você medir a pressão do paciente, ele é outro fator importantíssimo para fazer um diagnóstico de hipertensão arterial e, eventualmente, tratar essa hipertensão, porque tratamento de hipertensão arterial sistêmica reduz mortalidade, né? Uma dosagem de um LDL colesterol, uma glicemia de jejum, e eu acho que só. Absolutamente mais nada. O que não é promoção de saúde? Check-ups a tudo que é direito que se faz. Ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen, mamografias a tudo que é direito, PSAs, check-up cardiovascular, teste ergométrico. Isso não é promoção de saúde, né? Isso já está demonstrado, né, por experimentos científicos controlados. Então, assim, é isso que a gente tem que diferenciar. Entendeu? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Conseguiu. Obrigada. Acredito que o livro Porto serve mais como guia para os primeiros anos. A anamnese mais objetiva vem com os anos de prática e especialidade. Interessante seja assim, uma geral. Mateus, muito importante sua observação, né? Na realidade, a grande verdade, quando a gente lê um livro importante como o Selmo Celino Porto, do professor Selmo Celino Porto, ele serve para eu, talvez, saber como dirigir uma anamnese acurada. Mas, ao mesmo tempo, saber como eu não fazer perguntas inúteis e fúteis, né? Como, por exemplo, esse exemplo, outra vez a gente fazia ambulatório, o aluno estava lá no ambulatório de cirurgia, chegava um paciente com colelitis, aí a base perguntava assim, tinha perguntas que eram inúteis, exemplo, nos antecedentes era, qual tipo de dieta? Aí colocava lá, dieta balanceada, rica em proteínas, pobres em gorduras. Qual a utilidade dessa informação? Aí eu perguntei para o aluno assim, eu entendo isso, eu falei, qual o conceito de dieta rica e balanceada? O que é rica em proteína? Qual é a quantidade de proteína ao dia? Qual a quantidade de gordura ao dia que é permitida? A partir de quanto isso traz algum problema ao paciente? Então, essas partes nutricionais são questões complexas, de difícil resposta. Então, é muito importante, né, esse ponto que você colocou, Matheus, mas eu vejo nesse sentido, você saber como dirigir uma anamnese, por exemplo, anamnese da dor abdominal, né? Mas tem livros, eu posso mandar depois um link muito legal do Adam Sifo, que é um colega da Universidade de Chicago, que é um livro sobre anamnese clínica de medicina probabilística. Muito legal, né? Chama Dos Sintomas ao Diagnóstico. Eu posso mandar depois, eu tenho ele em PDF, eu posso mandar lá no grupo. É bem legal. Que ele usa essa pegada, sabe? De razão de probabilidade, cada sintoma, tudo isso. Guilherme, acredito que o livro do Portal... Simples. No início, precisamos estudar tudo para sempre sabermos o que perguntar em cada caso. Se temos como decorrer do curso direcionar esse de forma... Sim, Pamela, sem dúvida alguma. O grande problema que eu vejo na universidade é que nós não temos um raciocínio clínico baseado em evidência.
né? Esse é o grande problema. Eu acho que esse ponto que você colocou realmente, de fato, procede, é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente não aprende nada sobre medidas de acurácia diagnóstica, interpretação de exames diagnósticos, raciocínio clínico probabilístico, aplicação de teste diagnóstico. A gente não aprende isso na faculdade. Pelo menos, a não ser que mudou agora recentemente, mas a última vez não aprende, infelizmente. Professor, por que você acha que a gente não aprende isso? Qual que você acha que é um empecilho, um obstáculo para não ter esse tipo... Que eu acho importante, né? Apesar de conhecer pouco. Mas qual que você acha que é o obstáculo para a gente não ter esse tipo de ensino ainda? João, é um problema multifatorial, mas a formação médica, ela não é uma formação científica, né? É duro falar isso, mas ela não é uma formação científica, e ela vem de um ensino médico tradicional. Se a gente pegar a história médica das ciências, se a gente pegar a Revolução Científica, que tem algo em torno aí de 500 anos, isso é algo muito novo em termos de humanidade, né? O Homo sapiens tem algo em torno de 300 mil anos, e a ciência tem apenas 500 anos. Se a gente pegar ensaio clínico randomizado, ele tem algo aí de 2 ou 3 décadas, 3, 4 décadas atrás. Então, é algo muito recente. Então, a gente vem de uma vinculação de ensino médico tradicional baseado na observação, né? Então, isso é um conhecimento passado por conhecimento que nós chamamos de criação a posteriori, né, da filosofia positivista, ou seja, eu aprendo através da minha experiência sensorial. Eu vou avaliando, observando e por aí vai. Não esqueça, não sei se na UFG tem, porque eu não sou daqui, mas as escolas antigamente, os auditórios, por exemplo, de anatomia, ele era uma sala central com os auditórios inclinados e todo mundo ficava olhando um professor catedrático ministrar uma aula, ou ministrar um conteúdo, né, sofisticado científico, através da expertise, do que ele aprendeu na prática, né? Então, envolve, então, o ensino médico, ele foi construído dessa forma, né? Então, quando a gente entra no contexto de como a ciência é construída e de como nós entendemos o mundo, como o mundo é, cheio de confusões, né, de viés e por aí vai, é algo muito novo para a medicina. A medicina talvez esteja incorporando isso há pouco tempo. Então, por exemplo, essa discussão que a gente está tendo, eu não tive isso na minha universidade, eu não tive isso na residência. Eu fui buscar isso de forma individual, na internet, tal, fui conhecendo, fui lendo. Então, é muito complexo isso aí. Você vai ver cada vez mais muitos professores e muitos médicos não entendendo conceitos científicos clássicos. Porque a formação assim. Agora, o motivo é multifatorial, um deles é isso que eu falei. Fechou, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, valeu, professor. Vamos fazer o seguinte, próxima aula, Mariana, minha sugestão, João, é a seguinte. Buscar aí 3 casos clínicos objetivos que vocês atenderam. Tirar foto, né, ilustrar o caso e trazer aqui, para a gente discutir. Mas não trazer com o caso já pronto, é fazer esse diagnóstico, assim. Começar com a queixa do paciente, a anamnese objetiva, e a gente discutir. O que vocês acham? Aí, acho legal, doutor. 3 casos. Eu preciso de 3 nomes para trazer caso. Eu posso trazer um. João traz um. Próximo. Quem está rodando em ambulatório? Quase não tem nada. Hã? Quase não tem nada. Eu estou ouvindo. Preciso de 3 pessoas. João é um. Preciso de mais 2. Cada um caso. Eu estou na psiquiatria, então é bem diferente Psiquiatria é o jeito. Mas se organizem e daqui a 15 dias 3 casos para a gente discutir raciocínio clínico probabilístico, tá bom? Tá certo, professor. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Abraço, Valeu, doutor. doutor. Obrigado pela aula. Gente, Valeu. lembra da Obrigado presença pela aula. aí. Boa noite, professor. Valeu, professor. Obrigada.